Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 17 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir da segunda geração dos apóstolos. Ele teve contato direto com São Pedro, São Paulo e outros apóstolos como estes. Sua fama de líder, confiança e santidade levou o imperador Trajano a persegui-lo e dá-lo aos leões como alimento. Mesmo assim, Santo Inácio não negou a fé professada. Ele preferiu o martírio e confiou em todos os bens celestiais que foram guardados no céu para ele. Foi um cristão e também um bispo extremamente exemplar. Na liturgia de hoje, notamos que o fiel cristão é chamado a imitar os passos dos grandes santos e se apegar cada vez mais com as coisas que são provenientes do céu, especialmente nos tempos em que estamos vivendo. Hoje, por exemplo, somos chamados a imitar a vida de Santo Inácio de Antioquia, um bispo que foi fonte inspiradora para muitos outros cristãos, especialmente do seu período. Uma pergunta para nós: será que nós, cristãos, na história odierna, teríamos coragem de entregar nossas vidas como fruto da fé professada e fruto de confiança em Deus unitrino? Como seria isso se nós, no mundo atual, fôssemos chamados a professar uma fé de martírio? Eu gostaria que você, que está ouvindo esta pequenina mensagem, muito simples e singela, respondesse meditando silenciosamente em seu coração. Pense seriamente e com muita profundidade. Se isso fosse necessário, qual seria a sua atitude? Qual seria a atitude da sua casa, da sua família, de amigos que você conhece? Como você veria tudo isso acontecer neste tempo atual? E alguém poderia até imaginar que pensamentos como este, estejam divagando por aí afora. Não é nada disso. Singelas reflexões como esta podem nos ajudar muito a descobrir que tipo de cristãos todos nós somos. A primeira leitura de hoje destaca que somente os fortes ficarão e permanecerão acreditando nas realidades sobrenaturais que são oriundas do céu. Enquanto que um número elevadíssimo, incontável de pessoas trocarão a fé verdadeira que Jesus nos trouxe como penhor da vida eterna, trocarão por outros tipos de ídolos. Ou seja, segundo a visão de São Paulo, trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, exatamente como está escrito na primeira leitura. Podendo ser entendido que muitas pessoas desacreditarão no verdadeiro Deus. Aliás, esta é uma temática que também lemos na carta aos Hebreus, sobretudo no capítulo 6. Mas isto é para um outro momento. Bom, tudo isto aqui sendo refletido é muito importante, visto que notamos que praticamente em toda a vida ministerial de Jesus, ele é perseguido e muitos tentam persuadi-lo a mudar de opinião em relação a todas as suas pregações e ensinamentos.
No evangelho de hoje, fica latente o quanto alguns grupos sectários daquele período queriam agir desta forma, fazer com que Jesus mudasse a sua forma de pensar. Aliás, nos grupos de fariseus, como vemos hoje no evangelho, muitos deles queriam porque queriam que Jesus praticasse exatamente o que eles determinaram como lei para aquele período. No mínimo, isto é estranho, em razão de que a vida e conduta de Jesus, somente a vida de Jesus já atraía pessoas para segui-lo. Ou seja, a prática de vida que Jesus levava falava por si só. Jesus nem precisava pregar muitos evangelhos. A vida dele já era um grande e verdadeiro testemunho. Mesmo assim, ele proclamava com sua boca santíssima, com seus lábios, a boa nova do reino de Deus, chamando-nos todos à conversão. Ora, nesta ótica, podemos entender pouco melhor porque eu iniciava a reflexão de hoje provocando-nos a meditar que tipo de cristãos somos todos nós. Se observarmos atentamente o caminho trilhado por Jesus, vemos o quanto é importante aprendermos a ser cristãos autênticos e verdadeiros o quanto antes neste tempo em que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, seguir os passos, imitar a vida de Santo Inácio de Antioquia, que ao ser questionado sobre a fé que ele professava em Jesus Cristo, ele não negou o Senhor em sua vida e seguiu o mesmo caminho de Jesus, entregando sua vida como uma suave oblação e que é agradável a Deus. Santo Inácio fez isso por puro amor. Ele amou tanto as coisas do céu que aprendeu a confiar que a vida eterna é o verdadeiro caminho de todos nós cristãos. E se para isso foi necessário ele abrir mão desse mundo terreno para morar no seio da Santíssima Trindade, assim ele o fez sem reservas alguma. Querido povo de Deus, creiamos cada vez mais na fé professada em Jesus Cristo, como os grandes santos o fizeram. E com certeza teremos todas as nossas recompensas que podemos merecer um dia. Deus abençoe você e toda a sua família.